Ora bem, antes de mais nada, é conveniente começar por dizer que as eleições na Catalunha não são as eleições só na Catalunha. As eleições na Catalunha são a demonstração da derrota do Estado dos Estados, isto é, da União dos Estados, da União Europeia dos Estados, face à União Europeia das Nações. No caso, nós ou vamos optar por um Estado de nações ou vamos optar por um Estado de Estados, como tem vindo a acontecer. E, na verdade, passo a passo, o que se tem vindo a mostrar é que os cidadãos estão fartos do Estado dos Estados. Aconteceu com o Brexit, aconteceu, no caso, com a Itália, com a Lombardia e Veneto, aconteceu na França com a Córcega e está a acontecer, sim, claramente, em Espanha, primeiro com a Catalunha, mas há de chegar também, todos sabemos, à Galiza, todos sabemos, em relação ao País Basco. Isto significa que esta é a primeira grande derrota. A primeira grande derrota é a derrota do Estado dos Estados, da União Europeia dos Estados. A segunda grande derrota é a derrota da monarquia versus república. A monarquia foi completamente derrotada, mais uma vez, nas eleições, num ato eleitoral, com, inclusivamente, toda a pressão, toda a repressão, com presos políticos, etc., a monarquia saiu absolutamente derrotada. O Partido Popular da monarquia, o partido do Sr. Rajoy, nem sequer conseguiu criar um grupo parlamentar. É a maior derrota de sempre do Partido Popular e do Sr. Rajoy. Nasce, como é evidente, uma fantasia, um fantasma que também vai morrer, que se chama os Ciudadanos. Toda a direita e uma parte dos monarquistas do centro-esquerda optaram por concentrar votos, a ver se, concentrando votos, conseguiam derrotar os republicanos e os independentistas. Não conseguiram. Na verdade, o Partido dos Ciudadanos foi um desastre, porque não conseguiu chegar à derrota dos independentistas. Na verdade, os independentistas têm 70 deputados na Assembleia Catalã, quando tinham 68, ganharam 2 deputados, e, mais importante ainda, é que se nós juntarmos estes 70 deputados, os 8 deputados daquela coligação que nunca assumiu claramente se era pró-independência ou se não era pró-independência, que mete o Podemos na Catalunha, ou caso, inclusivamente, uma parte do eleitorado espanhol socialista, do PSOE, do Partido Socialista da Catalunha, que, no caso, tem como deputados eleitos que, evidentemente, no processo de criação de uma independência, vão, obviamente, aderir à independência catalã. Portanto, é uma derrota a todo o nível. Derrota europeia, porque o Estado dos Estados foi derrotado. Derrota monárquica porque os republicanos venceram. Derrota, no caso concreto, da direita, porque a direita saiu completamente arrasada deste processo. Quem ganha? Ganham os independentistas, ganham os republicanos e ganham, no caso, o centro-esquerda e a esquerda. Essa é a vitória que nós temos que comemorar. E essa é uma vitória para todos os cidadãos deste processo de globalização, onde a tese do centralismo continua a ser a tese vingadora e que os cidadãos cada vez mais rejeitam. Nós vamos assistir, mais uma vez, a uma tentativa teimosa da parte do Sr. Rajoy em querer continuar em manter uma lógica centralista, monarquista nas Espanhas. Isso eu não tenho dúvidas. E isso vai dar direito à obrigação, no centro do poder madrilheno, a que o Sr. Rajoy seja afastado do governo e, provavelmente, a prazo não muito longo, que o Sr. Filipe Bourbon, que se diz rei das Espanhas, seja obrigado a desistir de ser rei das Espanhas e a regressar ao seu país, que é a França, e aos seus castelos na França. Este é o cenário que vai acontecer. Mas é um cenário que vai acontecer no meio de grande conflitualidade numa primeira fase. Porque, duvidosamente, a justiça das Espanhas, que é uma justiça opusdeísta, é uma justiça de direita, tanto como é a justiça portuguesa da direita católica, da extrema-direita da Igreja Católica, essa justiça vai ter que perceber que também foi derrotada neste processo quando prendeu os independentistas. E há aqui, neste momento, uma exigência a fazer, que também vai ser complexa, que é a exigência da libertação dos presos políticos catalães.
E nesse processo da exigência da libertação dos presos políticos catalães, da negociação que vai ter que haver para que se perceba qual é o passo seguinte. O passo seguinte é que novas eleições. O passo seguinte é o quê? É um referendo para dar finalmente a independência à Catalunha? Ou o passo seguinte vai ser a revolta da Galiza e a revolta do País Basco em relação ao centralismo monarquista do Sr. Rajoy e do Sr. Filipe Bourbon? Não sabemos ainda, mas o percurso vai ser, evidentemente, um percurso complexo, difícil, mas quanto mais complexidade quiserem inserir no processo, quanto mais incerteza quiserem inserir no processo, pior para as Espanhas, pior para a Catalunha e pior para a União Europeia. A União Europeia tem que regressar à sua origem. A União Europeia sempre assumiu como sendo a união das nações e não a união dos Estados. E esse pressuposto vai obrigar o Sr. Juncker a ter que recuar e a ter que dizer: sim senhor, eu sou neste momento favorável a uma União Europeia de 90 nações e não uma União Europeia de 27, 26, 25, 24, 23, 22, 1, 21 Estados, como cada vez mais está a acontecer, com a conflitualidade que estamos a ver na Polónia, com a conflitualidade que estamos a ver na Hungria, tudo isso com a conflitualidade que vamos ver acontecer na Áustria, com a entrada da extrema-direita no governo austríaco. Isto é o fim da União Europeia dos Estados, isto é o princípio da União Europeia das Nações, isto é um reforço da democracia e do poder dos cidadãos neste espaço e, evidentemente, ao ser neste espaço, é um reforço do poder dos cidadãos ao nível global.